Oi, Herbert Silva Leão aqui e hoje eu vou ler o segundo conto de Machado de Assis para vocês. O primeiro conto que eu li dele tá aqui no meu canal, se chama Um Apólogo, e este que eu vou ler hoje se chama O Cônego ou a Metafísica do Estilo. É Machado de Assis. Vamos lá? Vem do Líbano. A minha esposa vem do Líbano. Vem. As mandrágoras deram o seu cheiro. Temos às nossas portas toda a casta de pombos. Eu vos conjuro, filhas de Jerusalém, que se encontrardes o meu amado, lhe façais saber que estou enferma de amor. Era assim, com essa melodia do velho drama de Judá, que procuravam um ao outro na cabeça do cônego. Matias, um substantivo e um adjetivo. Não me interrompas, leitor precipitado. Eu sei que não acreditas em nada do que eu vou dizer. Diloei, contudo, a despeito da tua pouca fé, porque o dia da conversão pública há de chegar. Nesse dia, cuido que, por volta de 2222, o paradoxo despirá as asas para vestir a japona de uma verdade comum. Então, esta página merecerá, mais que favor, apoteose. Hão de traduzi-la em todas as línguas. As academias e institutos farão dela um pequeno livro para o uso dos séculos, papel de bronze, corte dourado e letras de opala embutidas e capa de prata fosca. Os governos decretarão que ela seja destinada nos ginásios e liceus. As filosofias queimarão todas as doutrinas anteriores, ainda as mais definitivas, e abraçarão esta psicologia nova, única, verdadeira. E tudo estará acabado. Até lá, eu passarei por tonto, como se vai ver. Matias, o cônego, honorário e pregador efetivo, estava compondo um sermão quando começou o idílio psíquico. Tem 40 anos de idade e vive entre livros e livros, para os lados da Gamboa. Vieram encomendar-lhe o sermão para certa festa próxima, e ele, que se regalava então com uma grande obra espiritual, chegada no último paquete, recusou o encargo, mas insistiram tanto que aceitou. Vossa Reverendíssima faz isto brincando? Disse o principal dos festeiros. Matias sorriu manso e discreto, como devem sorrir os eclesiásticos e os diplomatas. Os festeiros despediram-se, com grandes gestos de veneração e foram anunciar a festa nos jornais, com a declaração de que pregava ao evangelho o cônego Matias, um dos ornamentos do clero brasileiro. Este ornamento do clero tirou ao cônego a vontade de almoçar, quando ele o leu agora de manhã, e só por estar ajustado é que se meteu a escrever o sermão. Começou de má vontade, mas no fim de alguns minutos já trabalhava com amor. A inspiração, com os olhos no céu, e a meditação, com os olhos no chão, ficam a um e a outro lado do espaldar da cadeira, dizendo ao ouvido do cônego 1000 coisas místicas e graves. Matias vai escrevendo, ora devagar, ora depressa. As tiras saem-lhe das mãos, animadas e polidas. Algumas trazem poucas emendas ou nenhumas, e de repente, indo escrever um adjetivo, suspende-se. Escreve outro e risca-o. Mais outro, que não tem melhor fortuna. Aqui é o centro do idílio. Subamos a cabeça do cônego. Upa! Cá estamos. Custou-te? Não, leitor amigo. É para que não acredites nas pessoas que vão ao Corcovado e dizem que ali a impressão da altura é tal que o homem fica sendo coisa nenhuma. Opinião pânica e falsa. Falsa como Judas e outros diamantes. Não creias tu nisso, leitor amado. Nem Corcovados, nem Himalaias. Vale muita coisa ao pé da tua cabeça, que os mede.
cá estamos. Olha bem que é a cabeça do cônego. Temos a escolha um ou outro dos hemisférios cerebrais. Mas vamos por este, que é onde nascem os substantivos. Os adjetivos nascem no da esquerda. Descoberta minha, que ainda assim não é a principal, mas a base dela, como se vai ver. Sim, meu senhor, os adjetivos nascem de um lado e os substantivos de outro, e toda a sorte de vocábulos está assim dividida por motivos da diferença sexual. Sexual? Sim, minha senhora, sexual. As palavras têm sexo. Eu estou acabando a minha grande memória psicolexológica, em que exponho e demonstro essa descoberta. Palavras têm sexo. Mas então amam-se umas às outras? Amam-se umas às outras e casam-se. O casamento delas é o que chamamos estilo. Minha senhora, confesso que não entendeu nada. Confesso que não. Pois entra aqui, também na cabeça do cônego. Estão justamente a suspirar deste lado. Sabe quem é que suspira? É o substantivo de há pouco. O tal que o cônego escreveu no papel quando suspendeu a pena. Chama por certo adjetivo, que ele não aparece. Vem do Líbano, vem, e fala assim, pois está em cabeça de padre. Se fosse de qualquer pessoa do século, a linguagem seria a de Romeu. Julieta é o sol. Ergue-te, lindo sol. Mas em cérebro eclesiástico, a linguagem é das escrituras. Ao cabo, que importam fórmulas? Namorados de Verona ou de Judá falam todos o mesmo idioma, como acontece com o thaler ou o dólar, o florim ou a libra, que é tudo o mesmo dinheiro. Portanto, vamos lá, por essas circunvoluções do cérebro eclesiástico, atrás do substantivo que procura o adjetivo. Silvio chama por Silvia. Escutai. Ao longe, parece que suspira também alguma pessoa. É Silvia que chama por Silvio. Ouvem-se agora e procuram-se. Caminho difícil e intrincado é que este de um cérebro tão cheio de coisas velhas e novas. Há aqui um burburinho de ideias que mal deixa ouvir os chamados de ambos. Não percamos de vista o ardente Silvio, que lá vai, que desce e sobe, escorrega e salta. Aqui, para não cair, agarra-se a umas raízes latinas. Ali, aborda-se a um salmo. Acolá, monta num pentâmetro e vai sempre andando, levado de uma força íntima e que não pode resistir. De quando em quando, aparece-lhe alguma dama, adjetivo também, e oferece-lhe as suas graças antigas ou novas. Mas, por Deus, não é a mesma, não é a única, a destinada ab eterno para este consórcio. E Silvio vai andando à procura da única. Passai, olhos de toda cor, forma de toda casta, cabelos cortados à cabeça do sol ou da noite. Morrei sem eco. Meigas cantinelas suspiradas no eterno violino. Silvio não pede um amor qualquer, adventício ou anônimo. Pede um certo amor, nomeado e predestinado. Agora não te assustes, leitor, não é nada. É o cônego que se levanta, vai à janela e encosta-se a esparecer do esforço. Lá olha, lá esquece o sermão e o resto. O papagaio em cima do poleiro, ao pé da janela, repete-lhe as palavras do costume, e no terreiro o pavão enfuna-se, todo ao sol da manhã, o próprio sol, reconhecendo o cônego. Manda-lhe um dos seus fiéis raios a cumprimentá-lo. E o raio vem e para diante da janela. O cônego ilustre, aqui venho trazer os recados do sol, meu senhor e pai. Toda a natureza parece assim, bater palmas ao regresso daquele galé do espírito. Ele próprio alegra-se, entorna os olhos por esse ar puro, deixa-os ir, fartarem-se de verdura e fresquidão, ao som de um passarinho ou de um piano. Depois fala ao papagaio, chama o jardineiro, assoa-se, esfrega as mãos, encosta-se. Não lhe lembra mais nem Silvio, nem Silvia. Mas Silvio e Silvia é que se lembram de si.
Este cônego, enquanto o cônego cuida em coisas estranhas, eles prosseguem em busca um do outro, sem que ele saiba nem suspeite nada. Agora, porém, o caminho é escuro. Passamos da consciência para a inconsciência, onde se faz a elaboração confusa das ideias, onde as reminiscências dormem ou cochilam. É o desvão imenso do espírito. Aqui caíram eles, à procura um do outro, chamando e suspirando. Aqui polula a vida sem formas, os germes e os detritos, os rudimentos e os sedimentos. Dê-me, a leitora, a mão. Agarre-se o leitor a mim. Escorreguemos também. Vasto mundo incógnito, Sílvia e Sílvio rompem por entre embriões e ruínas, grupos de ideias, deduzindo-se à maneira de silogismos. Perdem-se no tumulto de reminiscências da infância e do seminário, outras ideias, grávidas de ideias. Arrastam-se pesadamente, amparadas por outras ideias virgens. Coisas e homens amalgamam-se. Platão traz os óculos de um escrivão da Câmara Eclesiástica. Mandarins de todas as classes distribuem moedas e etruscas e chilenas, livros ingleses e rosas pálidas, tão pálidas que não parecem as mesmas que a mãe do cônego plantou quando ele era ainda criança. Memórias pias e familiares cruzam-se e confundem-se. Cá estão as vozes remotas da primeira missa. Cá estão as cantigas da roça, que ele ouvia cantar, as pretas em casa, farrapos de sensações esvaídas. Aqui um medo, ali um gosto, acolá um fastio de coisas que vieram cada uma por sua vez e que ora jazem na grande unidade impalpável e obscura. Vem do Líbano a minha esposa. Eu vos conjuro, filhas de Jerusalém. Ouvem-se cada vez mais perto, eis aí chegam a eles as profundas camadas de teologia, de filosofia, de liturgia, de geografia, de história, lições antigas, noções modernas, tudo é mistura, dogma e sintaxe. Aqui passou a mão panteísta de Spinoza, às escondidas. Ali ficou a unhada do doutor Angélico, mas nada disso é Sílvio nem Sílvia, e eles vão rasgando, levados de uma força íntima, a afinidade secreta, através de todos os obstáculos e por cima de todos os abismos, também os desgostos hão de vir, pesares sombrios que não ficaram no coração do cônego, cá estão, a laia de manchas morais, e ao pé deles o reflexo amarelo ou roxo, ou o que quer que seja da dor alheia e universal. Tudo isso vão eles cortando com a rapidez do amor e do desejo. Cambaleias, leitor. Não é o mundo que desaba, é o cônego que se sentou agora mesmo. Espareceu-se à vontade. Tornou à mesa do trabalho e releu o que escreveu. Para continuar, pega a pena, molha, desce-a ao papel, a ver que adjetivo há de anexar ao substantivo. Justamente agora é que os dous cobiçosas estão mais perto um do outro. As vozes crescem, o entusiasmo cresce, todo cântico passa pelos lábios deles, tocados de febre. Frases alegres, anedotas da sacristia, caricaturas, facécias, disparates, aspectos estúrdios, nada os retém. Menos ainda os faz sorrir. Vão, o espaço estreita-se. Ficai aí, perfis meio apagados de paspalhões que fizeram rir ao cônego, e que ele inteiramente esqueceu. Ficai, rugas extintas, velhas charadas, regras de Voltaire e vós também, células de ideias novas, debuxos de concepções, pó que tens de ser pirâmide. Ficai, abalroai, esperai, desesperai, que eles não têm nada convosco. Amam-se e procuram-se. Procuram-se e acham-se. Enfim, Sílvio achou Sílvia, viram-se.
Caíram nos braços um do outro, ofegantes de canseira, mas remidos com a paga. Unem-se, entrelaçam-se os braços e regressam palpitando da inconsciência para a consciência. Quem é esta que sobe do deserto, firmada sobre o seu amado? Pergunta Silvio, como no cântico, e ela, com a mesma lábia erudita, responde-lhe que é o selo do seu coração e que o amor é tão valente como a própria morte. Nisto, o cônego estremece, o rosto ilumina-se-lhe, a pena cheia de comoção e respeito. Completa o substantivo com um adjetivo. Silvia caminhará agora ao pé de Silvio, no sermão que o cônego vai pregar um dia destes, e irão juntinhos ao prelo. Se ele coligir os seus escritos, o que não se sabe. O cônego ou a metafísica do estilo, Machado de Assis.